Vicente. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui e concluindo aquele assunto. Agora, Revolução Industrial, o que a gente pode chamar de terceira fase, terceira Revolução Industrial. E é importante a gente entender que essa Revolução Industrial está sendo vivenciada por nós. Nós estamos perpassando por essa revolução que teve uma data de início, mas ainda não podemos dizer que tem uma data de final. Essa revolução ela começa justamente no final da Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, nós temos a Segunda Guerra Mundial. E ali em 45, nós começamos uma nova era, uma nova etapa no que diz respeito à Revolução Industrial. E o que é que ela traz de novo? Primeiro precisamos perceber que esta revolução ela se dá em vários continentes. Depois, é importante notar que a guerra em si levou essa revolução a dar o pontapé inicial, pois vários países gostariam de vencer a guerra, gostariam de ter saído vitoriosos da guerra. A Alemanha tentou desenvolver uma arma letal que destruísse em massa as pessoas de tal forma que ela conseguisse a vitória. Do outro lado, também a Rússia tentou, e os Estados Unidos e a Inglaterra também tentaram, mas os Estados Unidos conseguiu. Com um cientista chamado Albert Einstein, eles tentaram e conseguiram. Einstein ele vem desenvolver então o que a gente conhece hoje como a bomba atômica. Einstein vai, juntamente com os Estados Unidos, ele era um cientista judeu-alemão, mas havia sido expulso da Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler pediu que os judeus se retirassem. Então, ele veio a se encontrar neste momento e desenvolver este trabalho que, para os padrões da guerra, foi uma das armas piores que já se inventaram, se não dizer a pior, a arma bastante letal, a bomba atômica. Com isso, então, inauguramos uma nova fase na Revolução Industrial. Uma Revolução Industrial cuja energia, a fonte de energia principal, não seria apenas uma energia, mas ela seria fontes variadas de energia, enquanto temos a diversidade, energia atômica, energia eólica, energia pneumática, e assim vários tipos de energias combinadas fazem essa nova fase da Revolução Industrial. Podemos também perceber que a divulgação dessa nova fase ela vai acontecer com muito mais força com a invenção da internet. A internet também é uma invenção fabulosa. Na tentativa ali da Guerra Fria, entre 1969 e 1992, se procura desenvolver um sistema de comunicação, ali no período da Guerra Fria, que pudesse manter em sigilo e que pudesse avisar a todos aqueles que estavam envolvidos no conflito de uma iminente batalha. Entretanto, com essa tentativa, os Estados Unidos conseguiu, na realidade, desenvolver um sistema que se popularizou com o nome de internet na década de 1990. Então foram muitos anos aí para a invenção da internet. E a internet ela possuía então um computador. O computador foi também uma invenção que a princípio era quase que impossível, porque para manter tantos dados era necessário que o tamanho dessa máquina fosse do tamanho de um prédio. E esse prédio deveria ser então condicionado com uma quantidade incrível de elementos que não daria para caber talvez em uma cidade. E então foram desenvolvendo esse projeto pouco a pouco, até que as coisas então tomaram novos rumos. É bom salientar que esse período foi um período de grandes invenções. Nós temos aí, primeiramente, o televisor. O televisor, uma invenção fantástica ali na década de 60. Depois, então, do televisor, nós temos o computador.
E aí nós vamos com uma série de invenções importantes, o notebook, o fax, vão então dando prioridade aí uma ao outra e cada vez mais vai se desenvolvendo um tipo de comunicação mais próxima e com mais dados possíveis, até que chegamos ao desenvolvimento do celular. Podemos dizer da seguinte forma: em vários campos da ciência houve uma grande revolução a partir do final da Segunda Guerra Mundial. No campo militar, a bomba atômica. No campo do transporte, a dinâmica do avião, que tendo começado em 1906 com Santos Dumont, vai desenvolver aviões de tal forma que são utilizados para a guerra com muito poderio. Daí então, no campo da comunicação e registro, nós temos o televisor, o computador, o notebook, o fax, então vindo o advento da internet e o celular. E no campo da medicina, se avança muito com o invento dos medicamentos antibióticos. Aí nós temos, por assim dizer, o pacote que vai formar o que chamamos da terceira revolução industrial. Agora, o importante sobre a terceira revolução industrial é que ela ainda não chegou ao fim. A terceira revolução industrial, ela está em curso, de tal maneira que cada dia tem novos inventos, de que cada dia se acrescenta alguma coisa mais interessante e temos a oportunidade de aprender cada dia. A revolução industrial, ela está dentro da nossa casa. A revolução industrial, ela está na nossa escola. Ela está no nosso dia a dia. Ela está para o nosso conforto e ao mesmo tempo para o nosso desafio. A revolução industrial entra no mundo da robótica. E aí nós temos uma concorrência tremenda e desleal entre homens e máquinas. A revolução industrial, ela vai tomando um rumo de tal forma que os homens, eles chegam ao ponto de, em determinadas funções, serem totalmente substituídos pela máquina. Então, primeira etapa da revolução, a vapor. A segunda etapa da revolução, aquela que acontece com o petróleo e a eletricidade. E agora a terceira etapa, uma série de diversidade de fontes de energia e uma série de inventos que vão cada dia mais tornando a vida do homem mais interessante, mas ao mesmo tempo tornando a vida do homem com mais incerteza, tornando a vida do homem com mais interrogações. Até onde chegaremos? Até onde iremos? Bem querido, bem querida, forte abraço e que você faça bom proveito para nós. Esse é o nosso desejo. Olá!